Olá, boa tarde a todos. Nesse momento estamos aqui mais juntos para nós desmistificarmos a mentira da falsa Santa Ceia, que a santa não existe, tá bom? É vaticana, é humana, tem nada a ver com o Criador. E nós vamos falar da tradição judaica. A Páscoa, que misturaram lá no Novo Testamento, ou separaram, e na verdade tem nada a ver, certo? Então, beleza? Eu vou ler aqui em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 3, diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, de cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Beleza. E eu vou adiantar aqui. O versículo 4 diz o seguinte: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidá-la um vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até no 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Boa. Tradição judaica, tradição para o povo de Israel, não é para você, não é para mim, certo? Um cordeiro. Então, preste bem atenção, o que nós vamos dizer mais aqui, ó. No versículo 48, do capítulo 12 de Êxodo, diz o seguinte: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Você entende? Que a tradição era para ser circuncidado. Se quisesse participar um estrangeiro ou se hospedar, para participar teria que circuncidar. Isso, estou falando de tradição judaica. A Páscoa era uma tradição judaica, por isso que o próprio Jesus mandava os discípulos preparar um local para preparar a Páscoa. Era lá que ele falava sobre esse cálice, né, que ele dizia, referindo-se a ele, né, quando ele iria para o madeiro, no período de 3 dias, e que só era tanto que isso era só para os discípulos, só era para ser feito em memória dele, como está lá em memória de mim, lá em 1 Coríntios, né? E até que ele venha, ele diz ainda, ou seja, era no período que ele estivesse pendurado, estivesse crucificado, que ele ia voltar. Depois que ele ressuscitasse, acabou. Por que estão insistindo nisso ainda hoje? Beleza? Então eu quero que vocês anotem aí, né? O capítulo chave da tradição começa em Êxodo, capítulo 12, do versículo 11 ao 51, tá bom? Você vai ler, lá começa toda essa tradição. Tradição judaica, muita comida, Páscoa é uma tradição judaica. Israelita, você não é judeu e nem é israelita, tu é gentil. Eu sou gentil. Essa mentirada que fazem aí é falsa. E lá no final eu vou mostrar para você como que é falso, certo? Beleza? Anotem aí. Levítico 23, do 4 ao 7. Êxodo 12, do 3 ao 14, certo? E o capítulo e versículo primordial da tradição é Êxodo, capítulo 12, versículo 11 ao 51. No 48 é onde ele diz que se um estrangeiro quiser se juntar, estrangeiro é aquele que também não era israelita, não era judeu, tá bom?
Teria que circuncidar. Por isso que, olha a diferença. Como era só para os judeus. E por que você está fazendo isso hoje aí? Beleza. Então você vai anotar. Anote. João capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Mateus 26, do 17 ao 19. Marcos 14, do 12 ao 16. Lucas, do capítulo 22, do 7 ao 13. E mais uma vez Lucas 14, 16 e 17. E seguindo a tradição judaica, nós temos João 2, 23, nós temos João 6, 4, nós temos Mateus 26, do 18 e 19, nós temos Marcos 14, do versículo 1 ao 16, e nós temos Lucas 22, do 1 ao 15. E temos João 13, 1, e temos ainda João 18, 28. Mas o mais contraditório disso aqui estão em três pessoas. No caso de João e Mateus, beleza. E Marcos e Lucas, que nunca esteve com Jesus? E a ceia que se celebram dentro das instituições religiosas evangélicas, que eles utilizam o capítulo 11 de 1 Coríntios, que é Paulo, que nunca também esteve. E Paulo está repetindo o que Lucas disse na última ceia, que era Páscoa. Colocaram aqui, dividiram em epígrafes a tal da Santa Ceia e a Páscoa, mas estão todos juntos. Então eu vou fazer questão de ler lá em Lucas, né? Para depois falar o caso de Paulo. Lucas, que foi a última, porque em todas elas, em João, todas elas em Marcos, em Mateus e Lucas, os discípulos vão preparar a Páscoa. Toda vez nessa festa, que era comida e bebida, o próprio Jesus, ele fazia essa ceia, ele pegava um pão e pegava um cálice e falava sobre ele, assim como em Êxodo pegava-se um cordeiro, era para imolar, matar. Ele faz a mesma referência, até porque ele está cumprindo lei. Por isso que o Novo Testamento é lei judaica. E ele faz a mesma coisa, fazendo referência a ele, que ele iria ser morto. Eu vou mostrar para vocês lá em Coríntios, que você, pastor, não ensina, você omite, que ele diz, fazer em memória de mim, e fazer até que ele venha. Os 3 dias que ele ia ficar pendurado, que ele ia ser crucificado, ele ressuscitaria e viria. Aí acabava. Tanto que você não vê mais falar isso aí. Você não vê, nas cartas, você não vê mais falar de ceia. Acabou. É só aqui. Raciocine comigo, se não é verdade. Só é para os discípulos. Não como fazem aí, a mentira, a falsa, que dá para todo mundo. Ainda tem mais, porque é religiosidade, certo? Ainda tem mais. Se você não for casado, se você tem sua mulher e não for casado, não pode não. Mas pode dar dízimo, né? Hipocrisia religiosa, humana, maléfica. Certo? Então, vamos se adiantar. Eu vou ler Lucas. Porque de Lucas eu vou levar para Coríntios, que Paulo está repetindo o que Lucas disse da última ceia, tá bom? Isso é para quem não sabe. Lucas 22. E Paulo está repetindo o que Lucas diz aqui, tá bom? Isso é para mim me adiantar para que o vídeo não fique longo, tá? Olha só. Última Páscoa é em cima disso aqui que Paulo fala lá
Em 1 Coríntios 11. Lucas, que nunca teve com Jesus. E nem muito menos Paulo. Ou mentira dos infernos. Ou enganação. E você não lê, você não estuda, aí o que acontece? Você cai nessa psicoteologia, nessa psicoterapia religiosa que fazem na tua cabeça, descerebrando você. Não, mas está escrito. Não, que o pastor disse, homem, que homem? Homem de Deus, todos nós somos. Mulher de Deus, todos somos. Todos somos homens de Deus. Você, mulher, não importa. Você é o mesmo que fez você, é o mesmo que fez o santão lá, o puritano que está lá dando glória a Deus, aleluia, nos botecos de aleluia, certo? Você ainda é mais importante do que... Nós temos aqui, cara, o exemplo da mulher samaritana. Nós temos o exemplo da mulher cananeia. Nós temos o exemplo do ladrão lá na cruz. Não era judeu não, meu irmão. Beleza? Coisas que teu pastor jamais vai falar para você, certo? Vamos lá, Lucas 22. Eu tenho que ler isso aqui. Ó. Na epígrafe. Os discípulos preparam a Páscoa. Vamos lá. Oh, coisa boa. Vamos lá. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Certo? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Dá para você? Dá para você entender isso? Dá? Pois bem. Eles lhes perguntaram: onde quereis que preparamos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. É comida ou não é? Ele vos mostrará um espaço, um cenáculo mobiliado, até fazer os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Aí, dando seguimento, verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disseram-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais o comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Reino de Deus aqui, gente, não é o céu, não. É exatamente o que ele fez. Ele cumpriu o reino de Deus aqui. Não é o céu. Tá bom? E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, os dias que ele ia ser crucificado e ele ia voltar. Que aí ele ia acabar tudo que é contra você, tudo da lei, ele ia tirar tudo, como ele fez. Agora, a outra epígrafe aqui, ó. Ceia. Aqui, ó. Ceia do Senhor. O que os mentirosos pastores, o sistema religioso que escreveu isso aqui mudaram, dividiram. Mas não, isso aqui tudo dá segmento. Está dentro da Páscoa. É Páscoa. É comidas e bebidas. Tá bom? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. É engraçado.
Ele diz que ceia aqui eles dizem que ceia é o cálice e o pão. Ele aqui está dizendo que foi depois de ter ceado. Você entende como é a mentira, como é falsa? Depois de ele ter ceado, ele pegou o pão e o cálice. E agora, pastor, o que você vai explicar para os seus membros que você tanto manipula? Cara, eu gosto disso. Vamos lá. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está com... E aí vai. Depois de ter o quê? Se ligue. Ceado. Então eu estou comido. Enchido bem as pancinhas, né? Aí foi lá, pegou uma demonstração, referindo-se a ele, sangue e carne, lá na cruz. Ele ia para a cruz. Ele ia. Tanto que ele disse que não ia fazer mais isso. E você vê que ele ressuscitou, ele voltou, e ele não fez mais essa ceia. Ele fez ainda quando estava em carne. Agora vamos sair daqui e vamos para Coríntios. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? 1 Coríntios 11 é muito importante que desmistifique essa mentira. Por isso que é importante de você estudar. Dê ouvido a quem está procurando te mostrar. Pelo menos de um livro desse aqui, escrito por homens mentirosos. Certo? Dê ouvido a quem está tentando lhe mostrar a real. Certo? Então vamos lá. Capítulo 11 de 1 Coríntios diz o seguinte. Vamos ler como eles deem. Vamos lá. A partir do versículo 23, que é o que eu li. Porque eu recebi do Senhor, está repetindo o que Lucas falou lá. Recebi do Senhor, que eu também vos entreguei. Que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, memória dele enquanto ele ainda estivesse vivo, principalmente que estivesse na cruz. Presta atenção na leitura. Porque, semelhantemente, modo depois de haver ceado, olha, sempre é depois de ter comido. A verdadeira ceia era Páscoa, comida e bebida. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber em memória de mim. Olha, presta atenção. Repetindo a memória de mim. Certo? Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciarei a morte do Senhor, até que ele venha. Espera aí, é difícil entender? Anunciar a morte dele, ele ia morrer, ele ia ser crucificado. Certo? Continuando. Por isso, aquele que comeu o pão, pode parar, né? Vamos pular isso aqui. Enche o ego desses caras que mentem mais ainda. Beleza. E, repetindo, o versículo 21. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eu voltei, tá? Porque aqui é o seguinte. Paulo, a partir do versículo 17, antes do verso 23, que é o que eu li aí dentro. Ele diz o seguinte, não porém, nisto porém, é Paulo falando. Segundo diz o que é Paulo. Não tem uma assinatura dele aqui não, tá? Nisto, porém, que vos preservo, não vos louvo. Porquanto vós ajunteis, não para melhor. Olha Paulo aqui descendo aqui o maio. E sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós. Dando vós, quando vós reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados, né, se tornem conhecidos no meio de vós. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, é verdade. Mentira.
Aí, ó, agora, a pauladinha, ó. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, porque cada um tinha comida, é comida. Própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Era ou não era comidas e bebida? Hã? Mas os cães gulosos não lêem essa parte aqui, não. Paulo está provando isso aqui. Então presta atenção. Ele diz o seguinte, verso 24. Tendo dado graças, eu partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Repetindo de novo, olha o de Lucas. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, depois de haver comido, né? Estou dando segmento. Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sempre em memória, porque ele ia para a cruz. Agora aqui, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui que nós paramos. Peraí, até que ele venha por quê? Mais uma vez, é porque ele ia para a cruz por os 3 dias. Nesse período eles poderiam se juntar e fazer isso aqui em memória dele. Ele disse até que ele venha. Ele ia vir, acabou. Depois que ele voltaria, acabou. Porque foi aí que ele cumpriu, quando ele diz assim que está tudo consumado, acabou tudo que era de lei do antigo sobre você, que estão colocando ainda de novo sobre você, acabou, foi tirado. Não se faz mais isso, não tem ceia, não tem dízimo, não tem batismo em água, não tem apresentação de criança, não tem monte, não tem jejum, não tem unção de óleo, não tem consagração. Não tem nada disso, não tem campanha, não tem ministério, não tem nada disso, gente. Ele acabou. Ele tirou isso. Certo? E outra coisa, é bom explicar para vocês que na católica, a Eucaristia, né, é pela transubstanciação. Né? Lá aquela hóstia, é pela... Isso não é Eucaristia, é pela transubstanciação. Entenda essa transição aí. E na protestante é por consubstanciação. Olha só, por que essa diferença? Certo? Então, para você entender, e desculpe o vídeo, como eu disse, ia ficar um pouco longo, e que assim o Criador abençoe a vida de vocês, beleza? Estamos juntos. Mais uma vez, valeu, obrigado por você que vai, por favor, leia. Não é ceia. Ceia não é para hoje, passou, não existe mais. Era Páscoa, comida. Ceia é comida e bebida, viu? Paulo fala que há alguém que se embriague. Então leia lá, valeu?